Você tá com medo? Fica tranquilo. Tem algumas informações para você. Olá, seja bem-vindo ao canal Consideravelmente, um lugar onde nós consideramos o que se passa aqui. O que é o medo? Bom, o medo é um estado natural da nossa mente que nos prepara para alguma espécie de perigo iminente, algo que pode acontecer e nos prejudicar. Você só está vivo por causa do medo. Como assim eu só tô vivo por causa do medo? Bom, você não atravessa a rua sem olhar. E por que você não faz isso? Porque você tem medo de ser atropelado. Você também não se joga de um lugar alto. Por quê? Porque você tem medo de se machucar. Enfim, o medo tem uma função natural de preservar a nossa vida. O problema é quando o medo perde a função de preservar e assume uma função de aprisionar a nossa vida. Aquilo que naturalmente tem uma função positiva passa a ter uma função negativa. Quando o medo assume a função de nos aprisionar, ele deixa o estado natural de ser algo bom e passa a ser algo que nos prejudica. De onde vêm os nossos medos? Você já parou para pensar? Bom, o medo, na sua grande parte, tem uma fundamentação lá na infância, de situações que você viveu, situações que você viu alguém viver, ou situações que nós, quando criança, fantasiamos e achamos que vivemos, mas não vivemos exatamente da maneira como a gente pensou que foi. Por exemplo, eu tenho um filho, meu filho tem 6 anos de idade, e uma vez eu estava com ele, com a minha esposa, e nós paramos numa pizzaria. Eu desci do carro para ir pegar a pizza e ele falou: papai, deixa eu ir com você. Eu falei: não, você vai ficar aqui no carro com a sua mãe. E ele ficou no carro enquanto eu fui na pizzaria pegar a pizza. Outro dia, nós fomos na mesma pizzaria e o meu filho falou: papai, lembra quando você me deixou sozinho no carro enquanto você foi buscar pizza? E eu falei: filho, nunca te deixei sozinho no carro. Falou: deixou sim, o senhor me deixou sozinho. Na mesma hora eu falei para ele: filho, lembra que a sua mãe ficou com você? E ele falou: eu sei, papai, mas o senhor me deixou sozinho. Como criança, nós temos a tendência a fantasiar. E alguns dos nossos medos de adultos são resultados das nossas fantasias infantis. Aqui já fica uma dica, hein? Para pensar nos seus medos, veja se tem alguma correlação com a sua infância. Talvez os seus medos são fruto de uma fantasia. Talvez as coisas não aconteceram como você acha que aconteceu. Mas independente da origem do medo, fato é que hoje esse medo te incomoda. Tem uma outra definição sobre medo que eu gosto muito, eu acho que faz muito sentido. Ele se chama Neil Barreto e ele diz o seguinte: medo é colocar fé na derrota. Em outras palavras, ele quer dizer que ter medo é acreditar que a situação vai dar errado, é empenhar as suas forças em crer que vai dar errado. Diante dessas informações, eu quero falar sobre algumas medidas que nós podemos adotar para lidar com os nossos medos. Número 1. Nós precisamos pensar qual o risco real que nós estamos correndo sobre essa situação que nos dá tanto medo. É muito importante nós pararmos para pensar racionalmente em relação aos nossos medos. Se nós pensarmos de forma racional, nós veremos que a maioria dos nossos medos, eles não têm uma fundamentação tão forte quanto nós achamos que tem. A segunda dica que eu gostaria de te dar diz respeito a um planejamento para enfrentar o seu medo. Isso mesmo, enfrentar o seu medo. Enfrentar o medo é a melhor estratégia para vencê-lo. Talvez falar de enfrentar o seu medo agora, você já pense logo negativamente. Não, Denis, isso eu não dou conta, não posso enfrentar, é melhor nem mexer com isso. Mas não precisa ser assim, calma. É por isso que eu falei que a segunda dica tem a ver com planejamento para enfrentar o seu medo. Você tem tanto medo porque você se vê totalmente incapaz. Lembra daquela frase? Você tem fé que o objeto do seu medo é muito maior que você. Mas pare para pensar.
Eu sempre gosto de pedir para que você pegue uma folha, uma caneta, para que você coloque de fato, tire da sua mente e coloque no papel para que você consiga enxergar o que está se passando aqui dentro. Coloque qual é o seu medo e coloque as alternativas que você tem para vencê-lo, para enfrentá-lo. Se você não consegue ir por um caminho, será que só existe aquele caminho? Se você não consegue alcançar o objetivo de um modo, será que só existe aquele modo? Procure ampliar as suas possibilidades para enfrentar e vencer o seu medo. Por que será que existem pessoas que diante de crises afundam e pessoas que diante de crises se sobressaem? Pode ter certeza que as duas tiveram medo, mas uma buscou possibilidades para vencer e enfrentar os seus medos. Terceira dica: saiba que ter medo é algo natural. Todos nós temos medo. Ter coragem não é a ausência de medo. Ter coragem significa não deixar o medo te paralisar. Existem algumas situações que a gente tem medo e a gente precisa ir com medo mesmo. Lembrei agora da primeira vez que eu andei de avião. Eu só andei uma vez, mas é a primeira, não tá errado não. Quando eu entrei no avião, tomei ali o meu lugar, o comandante começou a falar conosco e ele disse assim: logo que nós subirmos, enfrentaremos uma pequena turbulência, mas não precisa ter medo. Eu pensei comigo: É sério que ele falou isso? Não, é sério mesmo que eu ouvi o que ele falou. Obviamente, eu fiquei com muito medo, mas era uma situação que não tinha o que fazer. Com medo ou não, eu precisava enfrentar aquilo. Ou eu descia do avião e perdia a viagem, ou eu enfrentava e ia com medo mesmo. O que eu quero te dizer com isso? Eu sei o que eu tô falando pra você. Esse é um dos meus medos. Já tive vários e tenho vários. Mas nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Ter medo é normal. Ser paralisado pelo medo é opcional. Quarta dica: verifique o seu medo. Como eu falei no começo do vídeo, existem dois tipos de medo. Um medo que preserva e um medo que paralisa. Em qual dos dois o seu medo se encaixa? O seu medo está te preservando contra algo ruim, contra um perigo iminente? Ou o seu medo está paralisando e te impedindo de viver? Observe, se o seu medo te preserva, esse medo ele está ao seu lado. Esse medo visa o seu bem-estar, então está tudo bem. Mas se o seu medo te paralisa, talvez você precise fazer o planejamento para enfrentá-lo e não deixar mais ele roubar a sua vida. Por último, observe pessoas que conseguiram vencer os seus medos. Como eu falei, todos nós temos medos. O medo é algo natural da vida, mas nem todos ficamos paralisados por esse medo. Então, quando nós observamos alguém que conseguiu vencer, que conseguiu encarar os seus medos, nós podemos verificar quais foram as motivações dessa pessoa, as estratégias que ela usou, como ela conseguiu lidar com a situação no momento. E tendo essas referências, nós podemos aplicá-las na nossa própria vida. Procure boas referências, elas existem. Quando eu tive síndrome do pânico por 7 anos, e eu vou gravar alguns vídeos só falando dessa história para vocês, eu procurei pessoas que foram curadas, pessoas que conseguiram vencer o pânico, e comecei uma ampla pesquisa sobre esse assunto. Logo de cara, quando eu comecei a pesquisar sobre síndrome do pânico, eu só comecei a ver notícia ruim. Vixe, tem cura não. Nossa, isso aí é medicação o resto da vida e tá ferrado, cara. Eita, um finado tio meu teve isso aí, ó. Teve isso daí. Ih, rapaz. Ele teve isso aí, os pelos do corpo caiu tudinho, em 3 dias tava morto. Quando eu vi isso daí, logo parei de pesquisar. E mudei o foco, porque aquelas notícias ruins me geravam medo. Aquelas pessoas que falavam de forma tão negativa alimentavam o meu medo. Então eu fui procurar pessoas que conseguiram vencer. E essas pessoas me deram inspiração. Talvez para vencer o seu medo falte inspiração. Procure pessoas que estão sabendo lidar melhor com a situação. Ouça elas. Veja o que elas têm a dizer.
e eu tenho certeza que pode te ajudar a você encarar o seu medo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que existe pelo menos uma pessoa que precisa dessa informação. Mas então faz o seguinte, compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir. Um abraço e até o próximo vídeo.